Boa tarde, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 26 de novembro de 2025. Hoje é uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aí na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti. Meu Deus, me ajuda nesta hora, Pai. Visita aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Crônicas 13, o retorno da arca, tá? Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, porque, Senhor, é necessário que a sua palavra seja pregada, decanta ela, chore, decanta ela, saia em tempo e fora de tempo, para que seu nome venha a ser glorificado, Jesus. Meu Deus, me usa como canal de bênção na vida das pessoas, Senhor, para ministrar somente a tua palavra, para que Jesus apareça, para que eu desapareça, para que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus seja glorificado através, Pai, das minhas ministrações, a qual o Senhor tem colocado na minha mão, que eu venha com uma narrativa do céu, não com a narrativa terrena, carnal, para que o Senhor venha a ser exaltado, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor vai falar hoje aqui em 1 Crônicas 13, o retorno da arca, tá? Diz assim, depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos o mensageiro aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Vamos lá para o 4. Toda a assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Ok? O que acontece? Na época de Saul, ele nunca deu importância para a presença de Deus, ok? Na época do Senhor, a arca, né, ela foi tomada pelos filisteus, né? E ela ficou longe ali da presença do Senhor, do lugar onde ela deveria ficar, né? Por muitos anos, tá? Ela ficou na casa de Abinadad, tá? 20 anos, ok? E aí, Davi, ele começa a reinar e ele fala: não, a presença tem que voltar para Israel, a arca tem que estar em Israel, porque a arca representava a presença de Deus, né? Representava ali a saída do povo de Deus do Egito, tá? Porque dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu no deserto, as tábuas dos 10 mandamentos, e tinha o maná, tá? Que era o pão que o Senhor enviava todo dia para o povo saciar ali no deserto. Então, e a arca representava a presença de Deus. Então, Davi, no seu reinado, ele quer trazer a presença de Deus de novo para Israel. O que ele faz? A palavra diz que ele manda mensagem, tá? Para mandar mensagem, né? A palavra diz, né? Diz assim, ó. Se vocês estão de acordo, e se essa é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes, aos levitas que estão com eles em suas cidades para vir unir-se a nós, né? Aí ele faz aí o que a gente continua aqui, né? Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Durante o reinado de Saul foi indiferente, tá? Porque Saul a gente sabe que a presença do Senhor se apartou dele logo no começo do seu reinado, ok? Vamos lá, por 4. E toda a assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo, Ramate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca do Senhor. De Jeriat Carim a arca do Senhor, né? E Davi e todos os israelitas foram a Balá, que é Kiriat Jearim, Judá, para buscar a arca de Deus. O Senhor que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual seu nome é invocado. E aí, vamos lá. Continuar. É muito interessante que diz assim, ó, no 7. Da casa de Abinadad, levar a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aô. Então, eles pegam a arca e põem num carroção novo. Olha o detalhe. Quem fez isso foi os filisteus quando devolveu a arca para o povo de Israel, ok? Mas a arca, no livro de Êxodo, Deus tinha dado o mandamento. Para levar a arca, era só os levitas, tá? E a arca, ela tinha umas argolas do lado onde era passado
uma vara e os levitas não encostavam na arca, era somente na vara. E olha só o que acontece aqui, vamos lá. Da casa de Abinadad. Da casa de Abinadad, levaram a arca, vamos lá, de novo no 7. Da casa de Abinadad levaram a arca de Deus num carroção novo conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas dançando e cantando com todo vigor diante de Deus ao som da harpa, liras, tamborins, símbolos e corneta. Então, Davi ia levando a arca e o povo, né, eles iam levando a arca e o povo ia cantando, tá? Então, todos os israelitas estavam aí felizes com a volta da presença da arca aqui, da casa de Abinadad para a casa do Senhor, para Israel, ok? Vamos lá. Quando chegar a ira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Então, por a arca não está sendo levada por homens, e sim numa carroça nova, ela tropeça. Quando tropeça, Uzá põe a mão. Igreja, com certeza, a Bíblia não diz, mas a intenção de Uzá foi a das melhores, foi segurar a arca. Mas nenhum homem poderia tocar na arca, igreja, nem os levitas poderiam tocar, somente os sacerdotes. Por quê? Porque era algo que Deus havia dado, decanta lá, Yeshuri, decanta lá, isso aí, que ali, que tinha que ser dessa maneira, que não podia tocar, né? Era a pena de morte, tá lá em Números 4:15. Se alguém tocasse na arca, morreria, tá? Então, e Uzá simplesmente toca na arca. Foi por má intenção? Não. Foi por boa intenção, mas a boa intenção dele o levou à morte, tá? Vamos lá para você ver. Números 4:14, só para você ter uma ideia aqui, tá? Ele diz assim, ó. Vamos lá, 4:14. Vamos pro cá. Colocarão sobre ela, lá, vamos no texto. Tirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados no ministério, no altar, os braseiros, os garfos de carne, as padas, as bacias, a aspersão. Sobre ele estenderão a cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Então, não poderia mexer, porque as varas, né, é tudo, né? Então, vamos pro 15. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas irão carregá-la, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. São esses os utensílios da tenda do encontro que os coatitas carregarão. Por quê? Era dividida entre coatitas, meranitas e gersonitas. Os coatitas ficavam com as coisas mais próximas da tenda. No entanto, que eu sempre falo que a rebelião de Corá foi por causa disso, tá? Porque Corá havia visto, né, tudo que o sacerdote fazia os levitas. Então, ele tinha inveja e por isso ele queria ser, como é que se diz? Ele queria ser sacerdote e não levita, né? Então, e aí acontece isso, Uzá põe a mão, Uzá é rachado no meio. Vamos lá no 11. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, o lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus, né? Era simples. Ele ia conseguir levar a arca conforme Deus havia dado, né? Então, aí diz assim, e ele ficou triste, como é que eu vou levar a arca de Deus? No 13, por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, de Gate. Diz assim no 14, a arca de Deus ficou na casa de Obed por 3 meses e o Senhor abençoou tudo o que possuía. Então, ele ficou com medo, mas era simples, né? Ele sabia, depois ele vai fazer ele vai fazer o que é certo, tá? Que é onde depois, né, ele vai e os levitas levam a arca e vai fazendo e vai sacrificando e vai cantando, é onde sua esposa, né, Mical, fala que ele é como se fosse um vadio no meio daquele povo lá e ela se torna estéril, tá? Também a alegria de Davi ao levar a arca do Senhor. Mas a arca do Senhor representava Deus. Então a presença de Deus estava ali. Então tinha que ter reverência. As coisas do Senhor não é de qualquer jeito, do jeito que eu e você pensa. É com reverência, sabedoria, humildade e, acima de tudo, obediência. Às vezes a gente desobedece. Já pensou se fosse igual na época de Uzá? A gente levar a presença do Senhor de qualquer jeito, a gente não estaria aqui. Mas Deus é misericordioso, amém? Deus abençoe você, Senhor, uma tarde abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações. Que você venha meditar também, né, em Números 13 ao 16, que vai estar falando do cuidado ali das coisas do Senhor, 17, né, ali, né, do cuidado que os coatitas tinham, porque as coisas você não poderia, ninguém poderia tocar, tá? Então, assim,
Até os sacerdotes se embrulhavam, porque se os quartistas tocassem numa vara, eles morriam também, porque as coisas do Senhor é sagrada, né? A presença do Senhor é santa, amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor.